Posso? Ação! Amiga, deite. Ai, amiga, update. Sim. Hoje Então, temos um podcast com muito ti. muito sim. Só que não é ti Hoje nosso. vamos, hoje vamos saltar para fora da nossa zona de conforto e vamos E ao vamos rant. julgar pessoas. Ou não, depende. Assim, Sim. vamos sempre julgar, não sei sincero. Portanto, eu fiz chá, porque já que vamos ler, sim, Vamos ler tomar chá. real Então drink. temos chá. Eu não tenho chá, Seis eu tenho coisas. torrada para acompanhar o chá. Mas eu agora acabei de ser burra e fui pôr creme nas mãos, tendo atenção que eu ainda tenho aqui a torrada. Agora vamos comer torrada com creme. Creme para as mãos. É assim, eu também lamento desde já a minha aparência de fantasma, se calhar devia ter utilizado esta máscara para o Halloween, vamos só dizer isto. Assim. E, vou ser sincera, por pouco não utilizei a minha caneca do Natal. Mas é assim, Cris. No podcast anterior, quando estavas a editar a thumbnail para o nosso vídeo, para a nossa versão YouTube, tiveste dificuldades porque eu estava muito branca, muito mais pálida que tu. Ah, Agora yeah. desta vez já não vais ter esse problema, Ah, porque és tu a pálida. yeah. Agora o problema é o contrário. É assim, ah, eu vou contar agora aqui esta história, só momentaneamente, sei mais ou menos a ver, que é o seguinte, a minha mãe trabalha num lar e um dos utentes do lar Pensava que tinha é um sido senhor... câmara. É, Hum? não sei. E um dos utentes do lar é um senhor inglês. Que ele, pelo que eu percebi, já está em Portugal há muito tempo, mas não fala português, mas entende português, né? E então, ele, tipo, o que ele fala português é tipo aquele português assim, quebrado, sabes? Uma palavra aqui, Hum. uma palavra acolá. E então, ele, pelos vistos, já há uns tempos, perguntou à minha mãe, se ela não era inglesa. Porquê? Porque a minha mãe tem os olhos claros, é loira e é muito pálida. Então eu acho que é assim. Se tu tipo, passares para a minha mãe na rua e não soubesse quem é que, tipo, imagina, férias de verão, né? Tu em quarteira. Algarve, em quarteira. Tu passas pela minha mãe na rua sem saber quem é a minha mãe. Tu pensas, e tipo, se ela não estiver a falar, se estivermos tipo só a andar, tu olhas para ela e pensas Sim, assim, inglesa. Porque ela sim. tem, apesar de ser miniatura, ela tem ares de esta estrangeira lá fora. E então eu hoje, se eu dar uma de minha mãe, só me falta os olhos azuis e o cabelo loiro. Já Só te tive, falta mas depois quase tudo. abandonei. Os olhos É azuis? Já sim. tiveste olhos azuis? Não, o cabelo loiro. Ah, eu sei. Tenho a dizer, não sei quem viu o nosso último TikTok, mas que acho muito estranho ver-te loirão. Foi grande parte da minha vida. Foram pai uns 5 anos. Agora, durante mais 5 anos. Agora, não são mais 5 anos, porque eu já pintei o cabelo de vermelho. Primeira vez, se calhar há 2 anos. Já não me lembro. Portanto, são só Não mais 3 foi, anos. não foi antes da nossa benção. Foi. Eu acho que a primeira vez que eu te vi com o cabelo assim ao vivo foi no dia da Foi. benção. Foi. Eu Foi. ainda não fiz 2 anos. Depois não. 1 ano e meio, vá. Portanto, mais 3 anos e meio. E eu tenho de arranjar outra cor de cabelo. Se Uhum. calhar volta ao loiro. Então é assim. Isto foi unicamente ideia de Xana. E eu apoio. Ok. Tanto Xana, Diretoria de apoio. a Xana lembrou-se Mas que pronto. seria uma coisa engraçada nós lermos aquela secção do Reddit da, do Am I the Asshole? E essa, eu, como Sim. pessoa que. Não sei como é que se diz em português. Eu não sei. Também não sei. É, não Vamos interessa. chamar-lhe Sou Idiota. Já.
Será que sou estúpido por? Hum, Sim, eu, como pessoa que, quando julgo, gosta não de julgar partilho a minha pessoas. opinião na internet, hoje vamos mudar isso e eu vou partilhar a minha opinião da internet. Pronto, estamos prontas. Estou a Então é sentir-me assim. julgadora hoje, portanto, Então, a Cris, é assim. entretanto, já abriu aí o Reddit e está pronta para Sim. partilhar. Então é assim, Xana. O primeiro que aparece é Am I the asshole por recusar a minha filha a convidar o pai biológico para o aniversário dela e ameaçar cancelar a festa. Ok? Ah, Queres ler essa? Isso aí, pode eu, ser? como pessoa que tem um pai biológico e um pai não biológico, interessa-me. E assim, eu É assim. pessoalmente não convidava o meu biológico para ir à minha festa de aniversário, mas isto sou eu. Mas é assim, vendo o título, sem saber mais contexto nenhum, acho que sim. É asshole. Não Sem sei, saber os não sei. contextos. Preciso saber o contexto. Já, ok. Uh, atenção que isto é uma mãe a falar. Hum, Eu acho que se eu tivesse numa posição hum, em que me desse bem ou não, eu não sei se o filho ou filha se dá bem ou não com o pai biológico. E eu dissesse à minha mãe, mãe, eu queria convidar o meu pai. A minha mãe também ia dizer, amiga, Nana convidas ou então adeus, vai-te embora. Tenho a dizer. A minha mãe tinha as mesmas atitudes. Então é assim. Sou mãe de uma filha de 16, breve 17, Kelly. O pai biológico dela foi embora quando ela tinha 4 anos. Amiga, sei, mas eu era mais nova. É complicado, hum. é só um facto. Mas apesar de ele estar longe, ele ainda manda dinheiro e ajuda a família de vez em quando. Olha, tem mais sorte que juízo. Eu ainda lutei muito para criá-la até conhecer o meu agora marido, o Christopher. Oh meu Deus, o que é que eles são sempre, Christopher? Christopher é como um pai para a Kelly, né? É a única figura paterna que ela tem. No entanto, descobri que ela se reconectou com o pai biológico por meio por meio de sua família, ou seja, da família do pai, ou seja, Sim. pela avó, pelo que eu percebi, avó. O que me deixou feliz, mas não fiz barulho sobre isso. Então ela começou a mencioná-lo com frequência, a ir visitá-lo, cancelava planos de sair com a mãe, não sei o quê, para ir ter com o pai. E justificava que o pai estava doente e, e pode ser, digo pode porque ela é uma criança e não pode saber o que significa. Terminal, ok. Estava doente e podia ou não ser uma doença terminal. Oh, meu Deus. Sim. Ela vê o pai, na casa de um amigo onde ele está hospedado agora. Ok. Então, isto para eu. Estamos planeando a festa dos 17 anos dela. Na casa deles. E é aquela Sim. disse que gostava que o pai biológico fosse comemorar, já que ele pode não estar perto no próximo ano, né? Pode. E Christopher disse logo que não, óbvio. Disse que não deixava Óbvio. aquele homem entrar na sua casa, como é óbvio. E a Kelly pôs-se a chorar, dizendo que estava roubando ela da única chance de fazer memórias com o seu pai, depois de finalmente encontrá-lo novamente. Isto está-me a fazer boa confusão, porque o português que eles tipo, traduziram a página é português do Sim. Brasil. E mete-me Olha, bué é confusão. assim. Eu vou dizer já. Kelly. Kelly, se tu nos estás a ouvir, Kelly, para quê tanto filme? É muito mais simples. Fazes duas festas de aniversário. Uma com a tua Oh, família, outra com o teu pai és mesmo. biológico. E assim já não tens esse problema, Kelly. Kelly, ficas com duas festas. O dobro dos presentes. Sim, Um, Kelly, aproveita, mas é. eu também assim. E a mãe também lhe disse que não se sentia confortável de que o ex-marido ou ex-companheiro, não sei como é que é a relação familiar, né? Que entrasse na casa deles.
A minha irmã dela disse que para ela não era importante, tipo, se ele ia ou não ia. E, mas eu queria sair de casa e a mãe ralhou, tipo, chateou-se que a Kelly e a minha só cancelar tudo. Mais tarde, quando já acalmámos, a mãe sugeriu à Kelly que fosse comemorar com ele, mas a Kelly disse aos seus amigos e aos pais dos amigos para não aparecerem. Ela também disse que ele não podia dar a festa para ela porque está doente. Tivemos outra discussão e ela começou a ignorar a mãe e o Christopher um, e a ficar só no quarto. Bem, então, Ela está dizendo que não me vai perdoar e vai deixar, e se eu deixar o seu pai perder o que podia ter sido o último aniversário com ele. É assim, Kelly, amiga, agora que temos 7 minutos e qualquer coisa para conversar, eu e tu e eu e a Shana, não, sim. tenho a dizer, amiga, estás a ser ungrateful, percebes? Porque é Ele assim, abandonou-te e tu agora queres tratar mais os ou teus menos, pais sempre. amiga, não, é assim, questionável. Abandonou questionável, porque, como diz, ele continua a mandar dinheiro e a suportar a Sim. filha como podia, né? No Mas esteve a contar com entanto, a filha. não, Aí está. pelo que eu percebi, é daquelas situações em que hum, cada um vai para o seu canto, mas não há o coisa de visitas obrigatórias, só tens de mandar a Sim. pensão de alimentos. E pelo que eu percebi, foi isso que aconteceu. E entretanto, a avó, da parte do pai, reconectou-os quando ela já era mais velha, e então, pumba. Agora é assim, se ele está doente ou não, só os médicos podem dizer, não é verdade? Mas, se eu compreendo, por exemplo, o meu pai, no verão, olha lá o que é que foi, apareceu-me aqui, o biológico, apareceu-me aqui à porta de casa, tipo, do nada. Não ligou a dizer que vinha, não mandou nada. E eu, tipo, the fuck? Estás à espera que eu te deixe entrar em minha casa? Estás muito enganado. Para esquecer. Não é porque a casa está desarrumada, ou porque isto, ou porque aquilo. É tipo, é a minha casa, é a casa da minha mãe e do meu pai. Tu não vais entrar porque tu não tens direito. Simples. Portanto, eu compreendo a mãe da Kelly. Miga, tens todo o meu apoio, não és nada uma asshole, ok? É assim, o que eu fazia e sempre fiz, como quem diz, tipo aos 17 anos, foi, tipo, fazia a minha festa de aniversário, com a minha mãe e com a minha família, da parte da mãe, e depois ia, tipo, jantar com a família do meu pai. Assim que a gente Ou fazia, seja, amiga, simples. Era isso que podiam fazer perfeitamente. exatamente, agora estou E para é ver. assim. E além disso, se o pai da Kelly está bem, se calhar não está em condições para lhe dar a festa, pronto, supostamente está doente, não é? Mas pelo que tu disseste aí, está na casa de um amigo. Amigo que é amigo, faz uma festa para o amigo, para a filha do amigo. E não tem necessariamente de fazer uma festa, tipo, ela pode ter a festa dela com os amigos dela e essas coisas. E depois ir só Com passar a tempo com o mãe pai. e com o Christopher, e depois ir, tipo, ou ir almoçar e depois ir para a festa, mas, tipo, ia fazer uma refeição com o pai. Se é tão importante para ela estar com o pai no aniversário, que pode ser a última vez que o pai está presente no aniversário dela, vai lá, vai lá estar com o teu pai. A gente depois faz a festa. E também é do género. Não é muito normal, eu não sei de onde é que é, de certeza que é americana. Estas coisas são sempre americanas, não é verdade? Sim. Mas é do género. Imagina fazes anos a uma terça-feira. Vão fazer a festa de anos a uma terça-feira. Portanto, tipo, na terça-feira, supondo que o aniversário daquela é uma terça-feira. Terça-feira almoças, se não tiveres aulas, como é óbvio. Se tiveres aulas, almoças na escola, a mim. Mas tipo, Pronto. fazes uma refeição com a mãe e depois fazes a outra refeição com o pai. Ou vice-versa. Simples. E depois no sábado ou no domingo, ou lá quando é que a festa for, a tua festa Fazes a normal. festa. Vai ser uma desfaça. Hã?
Mas isto é a minha opinião. E assim, eu nestas coisas tenho muitas opiniões, que eu sei o que é viver a situação. Eu Agora, não sei o que é viver a situação, portanto. olha, Xana, há gente que é mesmo abençoada, vou dizer, a brincar. Mas olha, ainda Portanto, não bem que posso não. dar muito a minha opinião, porque não tenho. Yeah, tipo, compreendo porque é que tipo, é difícil dar opinião quando não se tem tipo, vivências parecidas. Mas a gente aceita como é a life, Sim, ok? Obrigada, Xana, pelo teu apoio. Faltam assim. 3 minutos, Portanto, é tentamos assim, se eu no calhar. início. No início lá com o título eu tinha dito asshole, mas entretanto mudei de ideias. Peço saber se a Yeah. tua amiga não és. Eu se Sugeres lá à tivesse tua na. filha que ela vá. Olha, vá dar uma volta ao bilhar grande, né, amiga? Por amor de Deus. Eu assim tão má. Eu peço imensa desculpa. Eu não sei assim. Às vezes sou. Eu, Assim. como pessoa que sabe o que é estar na situação de ter um pai e um padrasto, amiga, não tens o meu apoio. Kelly, não tens o meu apoio. Miriam, pode, já escolheste um interessante ou vais ao para o a seguir? Vou logo para o seguinte. Cá para Vai, vermos. vai. Vai. Então é assim. Am I the asshole por apontar que o meu irmão vive uma vida muito privilegiada? Primeiro, o que é que achas? Assim, quando partida assim sem contexto nenhum, se calhar já. No entanto, Ok. depende do que é que o irmão fez para não, tipo, só perceber que está a viver uma vida privilegiada. Tudo depende do contexto. Bora lá! O meu irmão mais velho, de 51 anos, mora comigo. É um homem a falar já agora, um homem de 45, está a falar. Nunca foi realmente bom na vida, teve alguns empregos, mas principalmente coisas como na Walmart, McDonald's e adorou pizzas durante cerca de um mês. Nunca teve o mesmo emprego durante mais de 60 dias. Abandonou o que é o ensino médio? Ah, deve ser o secundário. Pronto, abandonou a escola e nunca se preocupou em fazer nenhum exame, nem muito menos procurar alguma faculdade ou escola profissional. Fica só sentado no seu quarto a beber a minha bebida, a fumar a minha droga e a comer a minha comida, enquanto joga qualquer jogo pelo qual está obcecado no momento. Eu Ok. não me importo com isso, realmente não me importo. Sei muito bem na minha vida, a minha esposa investiu muito bem no nosso dinheiro, então estamos confortáveis. Tenho recursos mais do que suficientes para sustentá-lo totalmente pelo resto das nossas vidas e pretendo fazê-lo. Ele não está a tirar a comida da boca dos meus filhos, ele não está a cortar o dinheiro da faculdade deles. É literalmente o dinheiro extra que eu estaria a guardar se não estivesse a gastar com ele. Ontem à noite, ao jantar, a minha esposa disse-me que o meu irmão perdeu o seu emprego e perguntou se podíamos dar-lhe algum dinheiro para as contas e outras coisas enquanto ele arranja um novo emprego. Ah, mais uma vez, este português do Brasil está-me a dar cabo da cabeça, mas pronto. Ah, não é? Estou a ver da outra vez. Eu disse para ela mandar uma estimativa de quanto é que ele ia precisar para 6 meses e foi assim. O meu irmão foi ao Facebook e postou um discurso retórico sobre como as pessoas precisam de ser mais autossuficientes e não pedir esmolas que não ganharam. Ah, comentei a sua postagem e perguntei a ele como viver de mim nos últimos 9 meses foi autossuficiente. Eu disse que ele está numa posição incrivelmente privilegiada, porque nem todo mundo tem um irmão milionário para pagar as suas contas. Também perguntei como é que a mesada que lhe dou todas as semanas não é uma esmola. De qualquer forma, um monte de amigos do seu videojogo começaram a fazer palhaçadas com ele nos comentários. Aparentemente, ele diz às pessoas online que é um banqueiro de investimentos. Ele apagou a publicação e não saiu do quarto desde então. Tem lá uma casa de banho privada, não se preocupem. A minha esposa diz que eu não devia ter dito isso publicamente e que eu poderia ter sido mais respeituosa sobre isso e que a minha tia está furiosa comigo por lavar a roupa da família. Então eu meio que me sinto, posso ser aqui o idiota, não pelo disso, mas pelo facto de
ter dito isso publicamente. Mas ao mesmo tempo não me sinto idiota porque o discurso dele também foi público. Agora é a hora de darmos a nossa opinião. Sim, Então é assim, o que é que eu acho? Eu acho que, de certa maneira, ele fez bem. Porque, é assim, imagina, é assim, quando tu pensas numa pessoa de 50 anos, que acho que era a idade que ele disse que o irmão tinha, 51, assim, se não tens rendimentos para viver sozinho, ou para teres a tua própria família, não é? Há pessoas com 50 anos que não querem ter família, né? sim, Ahm, vai viver com os pais, amigo. não é com o teu Agora irmão. exatamente, não é com a tua irmã, era a mesma coisa. Por exemplo, eu e a minha irmã já falámos que o apartamento onde a gente vive é praticamente a nossa casa. Tipo, era como se, Mas pronto, tipo, comentámos várias vezes que a gente, quando estávamos os três, eu, ela e o namorado dela, cá em casa, só, porque a minha mãe trabalha de noite, o meu pai às vezes o trabalho dele vai para fora. Portanto, a maior parte das vezes, por exemplo, eu agora, como estou sozinha, a casa é como se fosse só minha, estás a ver? Ah, e a gente, durante muito tempo, brincávamos, tipo, olha, e se a gente tivéssemos a nossa casa só os três? Que era o que a gente basicamente estávamos a viver. E isso é uma coisa, tipo, tu ires viver com o teu irmão, neste caso, mas tipo, dividir em despesas, não estás a viver do ordenado dele. E é só sim, estranho, é assim, claro que há pessoas que, por uma razão ou outra, não conseguem assegurar empregos, né? Há, especialmente neste querido país que é o nosso, que adora fazer contratos só de 6 meses. Ahm, às vezes é difícil para as pessoas segurarem um trabalho durante. Agora é assim, não consegues segurar um trabalho durante mais de 60 dias? pois. Que E é é isso? assim, na minha opinião, o irmão é que é o idiota. Mais velho, certo? Sim, sim, obviamente. Já Quer está, dizer, come a literalmente. tua comida, tu dás-lhe dinheiro para ele sustentar e ainda se vai pôr na internet a julgar os outros. Já. É assim, e o facto que ele disse aos amigos, é de tudo. Quem conhece alguma pessoa com 50 anos que anda a jogar jogos tipo da internet? Não. Eu conheço a minha irmã e o meu cunhado que jogam lá os jogos dos. Pois, a minha irmã de 17 anos também joga isso. E que têm os amigos deles desses jogos. Agora, um homem de 50 anos, e é assim, É qual é só que é o creepy. homem? Qual é que é o homem de 50 anos, banqueiro, Que se põe a jogar esses jogos. que tem tempo para se pôr a jogar esses jogos? Sim. Assim, eu não sou banqueira, mas eu devido que as pessoas, que os banqueiros tenham tempo, disponibilidade. Sim, Sim. também é daquelas coisas, tu tens disponibilidade para aquilo que tu quiseres. É uma questão de Se não fazer e dormir, sim. pois. Às vezes também É, podes não dormir e ganhas disponibilidade, não é? exatamente, é assim, faz que as tuas prioridades o que tu quiseres. Agora é assim, eu acho que ele andava, sabe, por tirar. Olha, e é assim, tenho a dizer que foi grande flex do irmão, do gajo que postou, ir lá ao fazer o comentário dele dizer que ele se estava a deixar sustentar pelo irmão bilionário. Por ali a palavra bilionário, tipo, olha, é assim, Sim, eu tenho guito. E tu vives às minhas custas. Onde é que isso é sim, ser autossuficiente? Não é, amigo? Se calhar também devias acho. comprar um dicionário. Queres dinheiro? Olha, também não percebi essa da tia ficar, tipo, chateada porque ele foi lavar a roupa suja para a Eu internet. também não. Quando é assim, o que esta gente faz no Facebook é lavar a roupa suja. Não sei qual é que é a diferença de lavar a roupa suja do irmão, da família ou do vizinho. Sim. E é por isso que eu não uso o Facebook. Bem. E então achamos que ele não é um asshole. É assim, meio. Eu acho que ele ir comentar lá o post do Facebook foi de certa maneira necessário, porque é assim, se um foi para lá dizer olha para mim
pessoas têm de aprender a ser autossuficientes e eu sou tão autossuficiente que até vivo com o meu irmão e ele é que me paga as Sim. contas. Eu acho que ele fez bem em comentar. Então. No entanto, eu acho que isto podia ter sido evitado, tipo, antes de chegar à internet, antes do Sim. irmão fazer a publicação. Tipo, olha, amiga, é assim como é que é. Eu acho Não achas que também, é um bocado ele ridículo? também, ele tem um bocadinho de culpa de continuar a sustentar o irmão, mas pronto. Também, já. Portanto, é assim, meio-meio. Acho que Bem, podia ter sido uma coisa que se fosse resolvida de uma maneira muito mais civilizada e sem envolver a internet, mas já que o irmão decidiu envolver a internet, diz, olha, pronto, é o culpa é que é. dele. Portanto, não é um asshole, só meio-meio. Então agora é a minha vez. Ok, este é pequenino. Eu vou ler. É mais de asshole por não deixar a minha sobrinha ir para casa no Natal, embora tenha dito que deixaria. Ok. Meu irmão faleceu quando seu único filho, ah, uma rapariga de 14 anos, tinha 1 ano. Hum. Sei que deveria ter, sei que deveria ter nos envolvido mais com a família dela. Mas, como moramos em cidades diferentes, não tivemos muito contacto com ela. Ou seja, tipo com a família da parte da mãe, Sim. pelo que eu entendo. Principalmente porque ela é tímida e não gosta de falar ao telefone. Ok. No entanto, alguns meses atrás, a mãe da sobrinha ligou e pediu a nossa ajuda, pois ela estava grávida de novo. Ah, meu Deus, o quarto filho. Ajudá-la e levar a nossa sobrinha por um tempo e concordámos. Mas espera aí, tenho só uma pergunta. Ah, O pai morreu. Então por que é que ela não ficou com a mãe? não sei, ela tem ficado comigo e com os meus irmãos e só vai para casa alguns dias por mês. O problema é que, embora ela se sinta à vontade com a mãe e com os irmãos e queira voltar para casa, toda a vez que ela vai para que ela volta, quando ela volta para casa, volta chateada. Eu perguntei a ela que é, o que era e sempre foi sobre a sua mãe. Um, Hum. e tratava em comparação e como ela era tratada em comparação aos irmãos. O bebê nasceu há algumas semanas e só piorou, e a situação só piorou para a sobrinha. Sugeri que mantivéssemos a nossa sobrinha connosco e dei algumas desculpas sobre como não quero que ela mudasse de escola e disse à mãe dela que provavelmente seria melhor para que ela pudesse se concentrar no novo bebê. E ela concordou, mas tínhamos um acordo que ela ia para casa no Natal. Hum. Ok. O problema é que não quero mandá-la para casa no Natal. Sei que ela vai sentir falta dos irmãos, mas não quero que ela volte chateada. E pelo que eu vi, nos últimos Natais também não foram bons. Então fiz uma sugestão para ela que ela não resistiu. Disse que se ela ficasse no Natal com o tio ou com a tia, não faço ideia com quem é que é, comprávamos um sistema de jogo à sua escolha. Ok, isso é chantagem. Ela concordou Sim. em ficar. A mãe dela tem ligado e enviado mensagens de texto para mim e para os meus irmãos, chamando-nos de idiotas. É assim, não sei. É assim, eu acho que deve-se fazer aquilo que a miúda quiser. Se ela se sente mal quando vai ter com a mãe, Claro que é assim, com 14 anos, ela já sabe o que é que, tipo, como é que ela se sente aqui ou ali, pois, né? pois Portanto, está. se ela sabe que é ir para casa da mãe, que é tratada, vamos pôr, abaixo de cão, porque pelo visto não é tratada lá muito bem, ela certeza que, né, Pois, não está com grande vontade de ir. Ponto. É a mesma coisa, tu ires para casa dos teus avós e não tens nada para fazer. Acabas, tipo, ser no meio da aldeia sem nada para fazer, sabes? sim. É, Não sei, mas pronto. não interessa, Xana, faz conta que sabes. Acho que ainda sei. Tipo, é a mesma coisa, tipo, acabas. Sim, até gosto de ir, porque até tenho boa relação com os meus avós, neste caso é a sobrinha com a mãe, até tenho uma boa relação com a minha mãe,
No entanto, quando vou para lá, tipo, pessoalmente até se pode ter uma boa relação e depois nas situações da vida do dia a dia Sim, não ser uma. e aí está. Isto. Eu acho que ela, se já tem 14 anos, ela já tem mais ou menos idade para decidir se. Ai, estou a ficar sem bateria, mas pronto. Se prefere passar o Natal com as pessoas com quem sempre cresceu, porque pelo que eu percebi aí, apesar do pai ter morrido, ela não ficou com a mãe, não ficou com a mãe, então portanto agora no Natal tem de ser com a mãe. Tá. Ela já tem uma ideia do que é o dia a dia da vida dela em casa da mãe. E eu duvido que se lhe perguntassem, que ela não dissesse, não, não, eu quero muito ir para casa da minha não. Ela fala Sim, assim. Mas se foi um bocado só behavior, dizer, olha, se não fores para casa da tua mãe, a gente compra-te uma PS5. O console à sim. escolha, mas foi basicamente o que aconteceu. Olha, se não for, a gente compra. É pá, eu acho que simplesmente deviam ter perguntado à rapariga sem subornos. Já, assim, pergunta-me, olha, tu queres? Se ela dissesse que sim, dizia assim, a gente deixa a ti, na boa, é a tua vida. No entanto, olha, depois não venhas chorar lá, mãe. Pois. Chorar, mas tu não abuses. Agora, olha, se não faz. Comigo não fazem chantagem dessas. Olha, Também, mas terias uma chantagem dessas para receber as coisas? assim, depende da coisa que me oferecessem. Se a minha mãe me dissesse assim, olha, se não fores para aqui ou para ali, eu compro tudo o que tu quiseres. Eu, Ah, claro! claro que não, não, né? Eu acho que isso foi um bocado essa o behavior, mas tipo, isso Sim. é a minha opinião. Portanto, estou como o outro do irmão privilegiado, 50-50. Eu acho que se tivessem perguntado à rapariga, tu queres? Sim, Era muito melhor do que fazer chantagem. Mas é a minha opinião. Mas mas também pronto. é assim. Eu não sei por que raio é que quando o pai dela morreu, ela foi viver com os tios ou com os Pronto, e aí não tios, ficou não com a sei. mãe. Aí está. Essa é Não aquela parte sei, que. porque há assim, situações familiares complicadas, não é verdade? Há Pois. mães que não têm capacidade, mas pelos vistos. Ela tinha mais três irmãos, Mais aliás, e filhos. portanto é Portanto, não, assim, por prefere isso é ficar que com os aquela outros filhos e não com ficou. ela. Exato. Ok. É assim, eu sou da opinião que está bem que há situações diferentes, mas mãe que é mãe, que trata uns filhos bem, que trata os outros mal, é um bocado questionável. Eu não sou a maior fã quando a minha mãe trata-me diferente da minha irmã e acredita que acontece. Eu Umas acredito. vezes eu sou preferida, outras vezes a minha irmã é que é preferida. Bem, ao menos Depende da vão mudando. situação. Sim. Em termos de. Porque isto também é daquelas coisas. A minha irmã é a segunda, né? A última. E então os bebés da família têm tendência. E sabendo que nós nascemos e crescemos em tempos diferentes, épocas tipo da vida da minha mãe diferentes, também difere a maneira como ela tipo nos criou, estás a Sim. ver a cena. Portanto, a minha irmã sempre foi muito fazer, saída. E eu sempre fui, olha, está quieta, não saias ao pé de mim, estás a cena. Portanto, numas situações, a minha mãe sempre foi muito mais liberal que a minha irmã do que foi comigo. Ai, sim, A eu minha mãe também. Eu acho que isso é de filhos mais velhos. Eu também são sempre muito fui mais muito mais protetores. protegida e a minha irmã também É, sempre teve muito mais liberdade. Mãe, tu estás a ouvir isto, mas não mintas, é verdade. A cheio, minha irmã tem muito mais liberdade que eu. cheio, cheio. Mas isso é tipo, é sempre assim. Estás a ver? É tipo a diferença dos filhos mais velhos para os filhos mais novos é astronómica. Sim, E a minha mãe também sofre desse estereótipo comigo e com a minha irmã. Agora, a minha irmã foi viver sozinha, como quem diz, para casa lá do meu avô e da minha avó. E a minha mãe está muito chateada. Tipo, pessoalmente, acha, acho que isto é uma afronta à pessoa dela. Estás a tomar a cena? sim. E eu não quero saber. Então neste momento tu Olha, és a preferida. então, neste momento, eu sou a preferida.
No entanto, é só em algumas coisas, porque o que tu não te podes esquecer é que a minha mãe sempre me educou com a atitude de tu tens de ser dona e senhora da tua cabecinha e das tuas vontades. A menos que essas vontades vão contra aquilo que eu quero. E a coisa é, as minhas vontades, a maior parte das vezes, vão sempre contra aquilo que a minha mãe quer. E essa parte a minha mãe não gosta. Portanto, é assim, a menos que eu vá contra aquilo que ela quer, eu sou a preferida. Mas como a maior parte das vezes eu vou sempre contar aquilo que ela quer, o meu tempo de antena como preferida é Sim. diminuído. Mas é assim, eu sou o pior inimigo da minha mãe. Imagina, a minha mãe. Imagina, eu sou o Frankenstein e a minha mãe era a criadora do Frankenstein. Estás a ver a cena? Sim, eu sou uma estranha. E entretanto, Por isso estavas a ver no início. exatamente. Imagina que tipo, o criador do Frankenstein disse: Olha, não faças isto. E o Frankenstein pensou assim: se calhar até faço. Sou eu. A minha mãe criou um monstro que ela pensava que. A minha mãe pensava, a minha mãe olhou para mim e disse: Não, esta vai ser a coisinha mais. Olha, nunca me vai dizer que não. O problema é que Criou não é uma a minha palavra favorita. Lamento. Sorry, not sorry. Mãe da Sorry, not Susana, sorry. eu sou uma boa filha. A menos que me Sim, chateiem. sim. Mas se me adotar, eu não vou. Ela porta-se bem, ela promete portar-se bem. Não brincar, não é preciso adotar-me. Então pronto, é assim. Am I the asshole por parar de cozinhar a carne do meu marido? Sei. Eu tenho 29 anos, o meu marido tem 34. Temos uma filha de 5 meses. Decidi quero tornar-me vegetariana principalmente por razões ambientais. Tenho pensado em fazer isso já há algum tempo, porque esta produção de carne tem um efeito extremamente negativo. Ter a nossa filha deixou-me um pouco mais consciente do meio ambiente, pois tenho medo que o mundo em que ela viverá no futuro. Há algum tempo venho tentando reduzir a carne da minha alimentação. O meu marido não quer fazer isso e reclama todas as vezes que preparo uma refeição sem carne. Eu sou, suponho que isto seja querer dizer uma mulher de casa, e cozinho quase todas as nossas refeições. Eu disse que não quero cozinhar mais carne e que se ele quiser comer carne, ele pode cozinhar sozinho e tem sorte em eu cozinhar para ele todos os dias, tudo o que eu cozinhar. No entanto, ele disse que eu também deveria, pelo menos, cozinhar carne e adicioná-la à refeição para ele. Ele diz que não posso forçá-lo a mudar a sua dieta e comer menos carne, mas eu digo que não, pois ele ainda pode cozinhar carne para ele. Ele diz que é injusto forçá-lo a essa grande mudança de estilo de vida e acha que estou sendo hipócrita e mesquinha por não cozinhar mais carne quando comi toda a minha vida. Ele acha que é uma bobagem eu não cozinhar carne, não sei se é assim que se diz aquela palavra, mas pronto. Para ele, se ele vai fazer isso mais tarde, já que estou apenas evitando que ele cozinhe carne e a quantidade de carne cozida será a mesma. Então ele acha que o único resultado disso sou eu, não fazendo algo de bom para ele. Mas já acho que fazer isso seria um grande inconveniente para mim e também anula o propósito de me tornar vegetariana em primeiro lugar. Eu pessoalmente não tenho experiência com estas coisas, porque vamos ser sinceros, eu sou muito flexível. Não é que não gosto de carne, mas tipo, quando eu estava na universidade a cozinhar para mim, a fazer única e exclusivamente comer para mim, também era muito raro comprar carne para fazer. Preferia comer muito mais vegetais e assim do que comer carne. Tipo, se eu pedia carne, tipo, comprava hambúrgueres ou então ia ao McDonald's. Mas era muito raro comprar hambúrgueres ou ir ao Ou McDonald's. ir ao McDonald's. Yeah, era tipo, na escala das coisas, era bem raro, né? Portanto, sempre comi assim mais ao nível vegetariano, não sei o quê, do que Sim, outras coisas. No entanto, também só estava a fazer comer para mim. Já aqui em casa, agora que estou a maior parte tipo, sozinha e a fazer comer para mim, também faço a mesma coisa. É muito raro, tipo, descongelar a carne que a gente compra para fazer para mim. Tipo, se a carne já sim. estivesse descongelada, por exemplo, agora tenho ali rojões descongelados, tipo um resto de rojões, e se calhar vou fazer aquilo para o jantar. Com bué vegetais e
na mesma, mas tipo, vou comer um bocadinho de carne. Sim, No entanto, tipo, a fazer comer só para mim, gosto muito mais de cozinhar só vegetais do que tipo, cozinhar carne, sabes? sim, E nunca tive aquela cena de a gente somos todos vegetarianos, só que ela come carne, sabes? sim, Portanto, é assim, se é um bocado redundante ela estar a cozinhar carne só porque o marido não quer, é. Eu acho que é. Ele está sendo um bocado asshole a impingir que ela cozinha a mesma carne para ele. Uma coisa era tipo, ela, imagina, faz arroz e tipo, uns vegetais de uma maneira qualquer. E com aquilo ele até pode pegar e tipo, fazer um bife para acompanhar. sim. E é o que eu suponho que ela não esteja a fazer refeições, que ela não tivesse a fazer refeições especialmente só para ir por causa da carne. Eu acho que era Ele essa pode parte que ele acrescentar, dizia. Que ela pode que ele... fazer a comida e acrescentar carne só para ele depois à parte. Então, mas e porquê que ele também não pode cozinhar a carne nele? É aleijado. Eu, como mulher muito independente, é assim, não estou habituada a fazer. Por exemplo, o meu pai é rápido, mas em casa. Chega a casa bem depois de eu jantar, estou a fazer jantar de propósito para ele. Aliás, porque no início, quando ele fazia estes horários malucos, eu fazia jantar para ele e ele chegava à casa, em vez de comer o jantar que eu lhe fazia, ia comer tostas e café com leite e não sei o quê. E eu deixei-me de fazer comer para ele. É assim, se queres comer, ali. Faço. É E assim, ele na deve fazer minha a mesma coisa. opinião, Queres na carne? minha Vai-te ali para o opinião, grelhador. em que ultimamente a minha irmã e a minha mãe deixaram de comer carne, Hum? a mãezinha, obrigada por às vezes fazer carne de propósito para mim e para o pai. Portanto, a minha mãe às vezes faz pratos, faz tipo pratos de carne, de propósito só para mim e para o meu pai. É sim, mas se calhar, Portanto, tipo, obrigada. mas por exemplo, Tipo, já não és é tu e o teu pai. sempre, sim, Mas e não é já sempre. és tu e o teu. Já, estás a ver? Tipo, é assim, é diferente. É a mesma Sim. coisa de que, por exemplo, a minha avó, por exemplo, quando é rancho ou chanfana, e eu não gosto de rancho nem de chanfana. E então, quando ela faz esses comeres, ela faz um jeitinho de fazer um prato diferente para mim, tipo, Sim. grelhar uma carne qualquer ou uma cena assim da gente, tá a ver? Mas é esporádico, é uma coisa que ela não faz sempre. Agora é assim, a mulher tentar a fazer todos os santos dias, ou ao almoço, ou ao jantar, ou ao almoço e ao jantar, carne de Mas depois também, propósito para o seu doutor, porque o também seu temos doutor não depois aí quer outro fazer. assunto, Hum. que é a filha deles. É um bebê de Você 5 tem uma meses. filha, certo? Um bebê de 5 meses. Ele não acha que ela já tem trabalho suficiente a criar um bebê de 5 meses praticamente sozinha, uma vez que, pelo que eu percebi, ela é dona de casa. Sim. Tipo, eu entendo que ele vá trabalhar o dia todo e que seja Mas ele não lhe tipo a custa nada sustentar a quando chegar a família. casa fazer um bife. É um bife. Ele não está a Mãe, mandar não fazer tipo toda a exagiste, mãe. refeição. Não exagiste, mãe. Faz-me o meu bife. Ele No precisa de grelhador comer ou na carne. frigideira ou o que é. Ele precisa de comer carne todos os dias. Outra coisa. E faz peixe. Até porque é assim. Eu tenho Pois, ideia que estas coisas do Reddit são todas americanas. E o que há mais na América, segundo os vídeos do YouTube também estão neles. que eu vejo, é comida já feita. Tragam um bife quando Coisas vem da... do trabalho. Tragam um frango. E Ainda por cima é compram-se assim assim. à pá. E depois Sendo que é só ele a comer carne, um frango dá-lhe para mais de uma refeição. exatamente. Mas pronto, é assim. Eu acho é um bocado desnecessário eu estar a fazer birrinha porque ela não quer ir cozinhar a carne. Acho. Acho um bocado ridículo. Epá, isto tudo depende das situações. Eu Pois. imagino uma mulher que está em casa, é dona de casa, mas tem um bebê assim. Os bebês dão muito trabalho. E é por isso que eu não Eu quero acho. nenhum. Dependendo da criança de 5 meses, tanto podem dormir cestas muito grandes e que tu podes tipo, utilizar o teu tempo a fazer tipo, muitas coisas. Podem dormir uma cesta de 10 minutos e depois estás ali tipo, mais 45 à espera que ela adormeça outra vez. Está a ver?
complicado, vida de Pois, mãe. Eu não sou mãe. Se, se eu acho que a situação deles pode ser resolvida de outra maneira, acho. Acho que pois, eles podem, tipo, fazer ali um compromising. sim. Mas olha, tenho a dizer-te que a página do Reddit achou que ela era o asshole da história. Aparece aqui Pois, mesmo a vermelha idiota. também depende. Eu compreendo que, como a criança, à medida que a criança vai crescendo e que se torna mais autónoma, que ela, tipo, está bem que a escolha dela se tornar vegetariana foi, tipo, para o planeta e não sei o quê, não pode, tipo, impingir, é a palavra que eu estava, impingir a ninguém que deixe de comer aquilo que eles gostam só porque sim, que pá, Mas a minha sim. questão também é, a criança, quando começar a crescer, ela não vai deixar a criança comer carne e o marido vai querer que a criança coma carne. Como é que isso vai ser? Sou uma Ah, divórcio. assim, não necessariamente. Eu vejo, agora já nem tenho visto muitas vezes os vídeos deles, mas eu vejo um casal americano que tem duas filhas bebés, tipo, menos de 3 anos, acho eu, a memória não me falha. Ela é vegetariana e as cachopas comem, tipo, maior parte, maioritariamente vegetariano. Mas ele não deixa de comer carne. Mas quem faz a carne é ele. Tipo, para ele é ele, porque Pois. ele é que sabe, tipo, a Mas se maneira ela, como ele gosta de comer a se carne. ela não quer que o marido coma carne, vai deixar que a criança coma carne. Não, certeza que não. Certeza que a criança, quando começar a comer, também, ela também lhe vai dar comidas vegetarianas. Eu acho que definitivamente vai sair daí um divórcio. Porque ele vai querer que a criança coma Certo. carne, ela não vai querer que a criança coma carne. É o mais certo. É lá está, é uma discussão que eles têm de ter em discussão, tipo, não a berrar um com o outro. É tipo uma conversa séria que eles têm de ter um com o outro, porque é assim, se estão casados, é suposto serem os dois a decidir o que é melhor para a Sim, se calhar criança. E é uma não decisão um. que já deviam ter tido antes de terem criança. Exatamente. E é assim, se ela já estava a planear há mais tempo, tipo, Sim. esta mudança de alimentação, Porque de ela diz aí como é que é lifestyle, uma conversa que nunca tiveram. exatamente. Tipo, olha, querido, amor, minha vida, estou a pensar, Minha eu acho que isto vida. nunca me vais apanhar a chamar a minha vida a ninguém, só para que saibas. Chama-me lá de minha vida. Ai, Sana, por favor, não, nunca na vida, nem às cadelas, Ah, nem rude! ao maninho das couves, nem ao meu maninho das couves. Agora vou chorar. Porque Não, me chora. chamaste de minha vida. Chora, Sana, chora. Eu acho que é assim, sendo uma decisão que ela já estava a ponderar há muito tempo, eu acho que devia já ter sido, Conversada. yeah, Eu acho acho que eles que vão é acabar uma por se questão de divorciar. compromisso. É assim, casa da carne. O amor tinha de Sim. ser muito fraco mesmo. Por causa da criança na carne. Tinha de ser muito fraco, com amor mesmo. Se Eu cozinhar acho que, carne, se só cozinhar carne já é uma razão suficiente para ela vir para o Reddit, não achas assim, que a também é criança assim, comerá uma carne? ela também pode ser assim meia Karen. Eu acho que se realmente gostarem muito um do outro, que é uma coisa que se resolve a conversar e a tomar decisões juntos e a comprometer tipo de um lado ou do outro, fazer sacrifícios de um lado ou do outro. Eu acho que é Agora, uma se conversa que ela, eles se deviam ela, ter tido antes do sim, Reddit. yeah, sim, também. Se ela é uma completa asshole porque não lhe quer cozinhar a carne, não. Se calhar um Não. bocadinho, mas não totalmente. Ele também é um bocado asshole porque apesar de estar e é ele que sustenta tudo e não sei o quê, não acredito que fazer um bife aqui ou um bife Sim. ali E vá também cair uma mão. ceder algumas vezes, não precisa de comer carne todas as refeições. Portanto, pronto, sim. São os dois assholes e vai dar em divórcio, basicamente. A opinião da Sana é que vai dar em divórcio. A minha opinião é que Sim. assim, o mais certo é. Essas coisas são difíceis de analisar de certa forma. Porque a gente não conhece as pessoas. Mas às vezes o melhor é quando a gente não conhece as pessoas, porque não temos E tipo também é assim, bias. ela é que está a escrever. Eu acho também que as pessoas que estão a escrever vão sempre fazer de maneira a que a verdade fique melhor com elas. Sim.
Tipo, eu não vou escrever uma Faz coisa sentido. dando totalmente a entender que eu sou o asshole. Faz sentido. Por Pois, isso é que eu digo, há aqui situações que são questionáveis. sim. Podiam, tipo, ter uma conversa antes de ir levar os Em filhos vez de para a virem para internet. aqui. Yeah, yeah. Pois. É outra vez a Mas já que mesma está na história que internet, a garagem pode julgar. os irmãos. Exatamente. E podemos voltar a fazer um episódio destes, se vocês estiverem interessados. Deixem nos Demorou muito mais comentários. tempo que os episódios normais, não sei como. Já! Tivemos de ler, Sana. Coitada da pessoa que vai editar isto, não é? Já, sou eu. Cris, Hum. não festejamos, mas no sábado passado fizemos um mês de podcast. Um mês fizemos, publicámos o nosso primeiro podcast. Meu Deus! E ainda não temos anunciantes. Olha, é assim. Eu não sei Se se nos vai fizerem aparecer. público. Eu não sei se como é que isso vai ficar, se vou ou não pôr no início a minha parte sozinha ou não. No entanto, é assim, eu fiz um shout-out para o Continente e para o Oxã. Portanto, se quiserem Ok. saber qual foi o meu shout-out, Oxã Vou ver e no Continente, TikTok, porque se olha, calhar vai vão ver no, aparecer no TikTok. se é o mais certo. No Vão ver TikTok no e no TikTok e Instagram. mandem na mesma, e tipo, mandem e-mail, que a gente ia adorar trabalhar convosco. Espero que tenham gostado do Hoje nosso houve podcast. aqui, yep, hoje houve aqui algumas Deixem mudanças. nos comentários as vossas opiniões, Uhum. se as pessoas Sim, são à sola ou não. Nós queremos muito saber a vossa opinião. E nós também queríamos, no futuro, fazer um podcast deste género, mas com as vossas histórias. Tipo, vocês mandarem as submissões e nós dissemos se vocês são assholes ou não. Mas pode ser anónimo. anónimo. Anónimo, não íamos Não, contar quem é quem, obviamente. sim. Mas pronto. Se quiserem, há uma cena qualquer que eu costumo ver no Instagram de, que deixam as perguntas anónimas e a gente E pode era isso que fazer. nós queríamos fazer. Nós podemos fazer um assim, mas as vossas histórias. Sim. Nós prometemos ser bonzinhas. Nós aqui ainda não dissemos que ninguém era totalmente assole. Só o irmão do outro. Já. Aquele que nem sequer estava a perguntar. Mas pronto. Portanto, pronto, é assim a vida. Já, essa é a vida. Esperemos que tenham gostado. Deixem o vosso like, as vossas 5 estrelas, os comentários, subscrevam. Façam tudo bom. Mandem-nos DMs elogiadoras. Elogiativas. Não sei como é que se diz. Nada. Yeah. Uh, Vemo-nos no próximo episódio. Sim. Corta. Corta. Vamos. Vai agora. E corta. Corta!